Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Helison, eu tenho 19 anos e, bom, eu decidi criar esse canal porque ultimamente eu postei alguns stories no Instagram falando algumas coisas sobre felicidade, sobre como crescer nas adversidades e nos tempos ruins, e muita gente gostou e me incentivou a criar um canal, né? Falou que daria muito certo, que eu falo bem, então eu decidi criar esse canal. E na verdade esse é o primeiro vídeo. E qual que é o intuito desse canal? O intuito desse canal é um canal sobre desenvolvimento pessoal. Eu quero falar aqui sobre coisas que eu leio, conhecimentos que eu gosto, que eu tenho, coisas que me ajudam a crescerem e a ser melhor, e a ser mais maduro, crescer como pessoa e como homem. No vídeo de hoje, a primeira coisa que eu tenho pra... Na verdade, no vídeo de hoje, a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, o primeiro vídeo do canal, eu gostaria muito que fosse sobre felicidade, porque foi a parada que eu falei sobre lá no Instagram e que deu certo, que repercutiu. Então é uma parada que, assim, eu acho que vai ajudar algumas pessoas que podem ver. Vocês podem ter visto o título do vídeo aí, que é a equação da felicidade. Você pode achar um pouco estranho, mas eu vou explicar tudo, como funciona, como isso me ajuda, como faz parte da minha vida e como pode te ajudar a melhorar também. A equação da felicidade, na verdade, eu aprendi em um livro, que não é bem a equação da felicidade, eu chamei assim. É uma regra que serve para quase qualquer tipo de coisa. Que eu li no livro Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Foi o primeiro livro que eu li e que mudou minha vida. Eu já tinha lido alguns antes, mas eram livros de história, então, tipo assim, só entretenimento, né? Não era algo que agregava algum valor realmente. E tem uma parte desse livro que ela fala o seguinte: o que essa parada fala? Ele fala o seguinte, que a gente tem como se fosse um hack na nossa mente, que tem que tem alguns arquivos que são coisas que a gente aprende ouvindo e vendo dos nossos pais quando a gente é criança, e que isso fica guardado e que isso de certa forma faz alguma diferença no nosso modo de agir, que são alguns modelos pré-prontos que a gente tem sobre algumas coisas. Por exemplo, a maioria dos filhos de pobre tem tendência a ser pobre porque aprenderam com seus pais na infância crenças que os facilitam a continuar pobres, né? Facilitam a não ter esse pensamento de abundância, de crescimento. Isso é uma das coisas que fala no livro. E aí no livro fala o seguinte, no livro tem uma equaçãozinha que é: pensamentos geram emoções, emoções geram atitudes e atitudes geram resultados. E essa é a equação da felicidade. Calma que eu vou te explicar, parece um pouco confuso assim, porra, o que isso tem a ver com felicidade, mas eu vou te explicar agora. Qual que é o sentido? Eu vou te dar um exemplo. Como a gente se apaixona por uma pessoa, ou como a gente sabe que a gente está apaixonado? Geralmente é quando a gente passa muito tempo pensando nessa pessoa. Quando a gente meio que não tem nada pra fazer e se pega pensando nessa pessoa, tipo, você tá lá e aí você, tipo, tá viajando na maionese, e aí, tipo, você volta pra realidade, para de viajar na maionese e você olha pra dentro de você mesmo e percebe que você tava pensando naquela pessoa, que estava viajando nela. Você, né, vai de encontro com o seu pensamento inconsciente. Você não estava pensando o que você quis, já era natural. Essa é uma das formas que a gente percebe que a gente está apaixonado, e geralmente também quando a gente pensa muito na pessoa, pensa todo dia, toda hora. E por quê? A paixão, na verdade, ela é uma emoção. E voltando na equação, o que a equação fala? A equação fala: pensamentos geram emoções. Então, tudo que a gente pensa muito sobre vai gerar algum tipo de emoção. E essa emoção vai gerar uma ação, geralmente a pessoa que está apaixonado. Alguns caras mais românticos dão flores, alguns chamam no WhatsApp para conversar, pede para namorar, pede para sair, marca o encontro. E isso vai gerar um resultado, né? Se a mina também tiver afim, ela vai, porra, gostar das flores, vai aceitar sair com você, ou vai ter assunto. Então, tudo vai depender da ação que você tomou, e essa ação ela é baseada na emoção que você sentiu antes, e a emoção vem do pensamento. E aí, o que tem a ver com
a parada que eu falei no início sobre as nossas crenças que a gente já tem subconsciente, que a gente aprendeu quando a gente era pequeno sem saber. Na verdade, esse livro também fala que geralmente esses padrões de pensamento, eles regem a nossa forma de pensar, mesmo sem a gente saber. Então, se já tem uma forma de pensar sobre dinheiro, que sempre que surge uma determinada oportunidade de ganhar mais dinheiro ou de perder dinheiro, talvez você é um cara que investe, talvez você é um cara que tem medo, talvez você é um cara que arrisca mais. E isso tem a ver com o que já está determinado. Mas a gente não é produto do que a gente aprendeu na infância. Na verdade, a gente é, mas a gente não precisa ser. Porque a gente não precisa pensar só da maneira que está. A gente não precisa ter nossos pensamentos regidos pelo que está determinado no nosso banco de dados subconsciente, saca? Esse livro também fala que toda vez que você percebe um pensamento inconsciente, um pensamento que você não queria ter, você teve porque é algo que já está registrado no seu subconsciente, você pode pensar de maneira consciente, que é aquele pensamento que você quer ter, que você decide ter, de forma a aniquilar o outro pensamento. Então toda vez que você tem um pensamento para baixo, você, putz, tive um pensamento ruim, então agora eu vou ter um pensamento bom. E aí você fica se forçando a ter esse tipo de pensamento para quebrar aquele padrão mental e criar um novo padrão mental de pensamento para você, que é algo que vai te ajudar muito. E por que essa é a... Por que eu falo que essa é a equação da felicidade? Eu conheci isso há muito pouco tempo, e esse livro não tem nem 1 ano e meio, eu acho, talvez 1 ano, mas eu não tenho certeza. E assim, eu sempre fui um cara muito feliz, mas é porque eu sempre tive a vida fácil, eu nunca tive motivos para realmente deixar de ser feliz. Eu, né, nasci numa família tradicional, com um pai, com mãe, que me criaram muito bem, que me deram muito carinho e amor, então eu não passei por dificuldades, não era rico, saca? Era tipo uma classe média baixa, mas não tinha dificuldades, não passava fome. Eu não era tipo, sei lá, um menino que ninguém gostava na escola. Na verdade eu tinha um pouco de dificuldade com relacionamentos com outras pessoas, mas não em questão de amizade, mas em relacionamentos amorosos. Então assim, minha vida sempre foi muito fácil. Eu não tinha motivo para ser triste. E realmente esse ano, para quem viu no Instagram, sabe que eu passei por bastante dificuldade, coisas como a separação do meu pai e da minha mãe. Eu senti muita falta do meu pai, apesar de que eu vejo ele direto, mas assim, de não estar dentro de casa. E foi onde eu pude realmente colocar em prática a equação da felicidade, né? Que é essa ideia de que os pensamentos regem as emoções. Porque, querendo ou não, a felicidade ela é uma emoção, ela é um estado de espírito, mas não deixa de ser emocional. E aí quando a gente coloca na nossa mente que aquela coisa que é ruim, ela tem um jeito de ser boa, de olhar o lado positivo, você realmente vai, com o tempo, você vai aprender a ser feliz. Porque a felicidade, ela não é um ponto, ela não é um ponto de chegada. Na verdade, a felicidade é um caminho. E quanto mais você é feliz, mais você vai conquistando as coisas na vida. E quanto mais triste você é, menos você tem disposição e tem ânimo para correr atrás dos seus sonhos. Então a felicidade ela é um caminho. E aí é onde entra a equação da felicidade. Por que eu falo? Porque toda vez que você se sentir triste, você vai entender que na verdade aquilo ali é um padrão mental de tristeza que já foi criado na sua mente e que você não precisa aceitar. E aí você começa, mano, a bombardear esse padrão mental de tristeza com pensamentos de alegria e pensamentos de energia. Porra, eu tô pra cima, eu vou fazer, vai dar certo. Eu sei que no início é difícil, como eu falei, não é uma mudança que vem da noite pro dia, é um negócio que assim, a gente tem que acostumar. Inclusive, se vocês quiserem ler o livro, chama Os Segredos da Mente Milionária, para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Cara, é muito bom, vale muito a pena. O livro, na verdade, fala nesse padrão mental mais relacionado à ideologia de pobreza e ideologia de riqueza, como se libertar da ideologia de pobreza, mas assim, é uma parada que você pode tirar para qualquer coisa da vida. Tudo que você consegue dominar os seus pensamentos, você vai conseguir transformar em emoções. Então, tudo aquilo que você pensa muito, aquilo acaba gerando emoção em você. Porque isso tem a ver com o subconsciente. O subconsciente, na verdade, ela é uma terra fértil, aonde você planta os pensamentos e o subconsciente transforma isso em outras coisas para o resto do seu corpo. Eu li um outro livro que chama O Poder do Subconsciente. Eu posso fazer um vídeo sobre o poder do subconsciente também para vocês entenderem melhor como isso funciona. Mas a ideia básica, o padrão básico disso é:
Toda vez que você tiver um pensamento ruim, você imediatamente bombardeia ele com muitos pensamentos de felicidade. Poxa, isso deu errado, mas aquilo e aquilo deu certo. Isso tá ruim, mas aquilo e aquilo tá bom. E isso não tem a ver com... Porque realmente algumas pessoas têm muito mais coisas para não gostar do que para gostar, se eu posso dizer assim. Mas isso não tem a ver com um meio externo, com o que você está passando. Se você está passando mais dificuldades do que coisa boa. Você pode estar passando por 1000 dificuldades e ter 3 coisas boas na sua vida, mas isso tem muito a ver com a importância que você dá. Se você dá mais importância para as coisas boas, mesmo que elas sejam poucas, e transformar elas motivo suficiente para criar um padrão mental de felicidade e um estilo de vida feliz, isso vai fazer toda a diferença, porque você vai conseguir ter forças para bombardear os pensamentos ruins. Então, galera, o vídeo é esse. Eu acho que tem muita coisa para falar mais sobre esse tema. Eu vou trazer em outros vídeos. Eu tenho um vídeo que eu quero fazer que é a filosofia da felicidade, que é o estoicismo. Quem quiser, antes de eu fazer esse vídeo, descobrir um pouco sobre, pesquisa sobre estoicismo no YouTube, vocês vão gostar bastante. Vocês podem ler o livro. Tem 2 autores que eu conheço, na verdade existem 3, mas eu estou lembrando o nome de 2. Um é o Epiteto e o outro era um cara que era imperador do Império Romano, que ele chama Marco Aurélio. Porra, o cara é muito foda, o livro dele chama... Putz, eu esqueci, mas é alguma coisa de Marco Aurélio. Enfim, o livro é ótimo, vocês podem pesquisar. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso ainda. Mas no mais é isso, galera. Eu sei que talvez eu me embolei um pouco, não falei tudo que eu queria falar, mas assim, é o meu primeiro vídeo e eu não fiz o script, eu não anotei, então eu tô falando do que tá na minha mente. Vocês podem ir mais a fundo sobre esse conhecimento, podem ler o livro que eu indiquei, podem ler os 2 livros que eu indiquei, Meditações de Marco Aurélio, que vocês vão entender mais sobre o estoicismo, coisa que eu vou falar num próximo vídeo, e vocês vão lendo o livro O Poder do Subconsciente e Os Segredos da Mente Milionária, vocês vão entender mais sobre poder, a relação de poder entre o subconsciente e a mente consciente. A mente consciente é aquilo que você decide e o subconsciente é o que emana para o seu corpo. Então vocês vão entender mais como funciona essa regrinha, essa equaçãozinha de implantar no seu subconsciente padrões de pensamento que vão te gerar alguma emoção, alguma ação, algum sentimento. O vídeo é isso. Se você gostou, se você acha que eu fui útil para você em alguma coisa, mano, deixa o dedo no joinha aí, se inscreve no canal, indica esse vídeo para algum amigo que você acha que está passando por algum momento ruim. Na próxima semana eu volto aqui, tanto ou com o vídeo sobre estoicismo, que é a filosofia da felicidade, ou com o poder do subconsciente, que eu vou ensinar mais para vocês sobre os poderes que o subconsciente tem. Então, se você tem algum amigo aí que realmente não tá bem, fala para ele assistir esse vídeo e fala para ele voltar aqui na próxima semana, que na próxima semana vai ter outro vídeo que realmente pode ser de muita grande ajuda para ele, pode ser muito importante. É isso, valeu, falou e tchau.